Boa noite, estamos aqui para começar mais um Espaço Saúde em Foco. Hoje o nosso tema vai abordar um assunto que é abordado em todos os conselhos de saúde, a sociedade tem debatido muito: população idosa. Segundo dados da Organização Mundial, da OMS e também dados do IBGE, daqui 12 anos, 65% da população terá mais do que 60 anos. Estamos hoje aqui com a senhora Albertina, conhecida pelos mais íntimos como Beth, que está atualmente como presidente do Conselho Municipal do Idoso de Mauá. Albertina, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Eu espero corresponder à expectativa e para que nós possamos fazer um bom bate-papo a respeito do idoso e dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de política pública em benefício dessa população. Nós sabemos que hoje no país ações afirmativas para a população idosa têm sido desenvolvidas, tendo em vista que esse público tem crescido cada vez mais. Exato. Então garantir o acesso à saúde, transporte, educação, Também. que é fundamental. Nós temos aí a faculdade da terceira idade, são coisas que nós temos visto se tornarem cada vez mais comuns. Hoje, Albertina, para você, enquanto presidente do Conselho do Idoso de Mauá, como que você vê as políticas públicas? E aí nós vamos falar um pouco de saúde, mas vamos perpassar também por educação, por acesso a transporte, a moradia, Sim. O respeito da sociedade ao idoso, o acesso do idoso não só a todos os benefícios sociais, mas também a relação idoso-família, família-idoso, que eu acho fundamental. Para você, quando a gente trata de saúde, como estão as políticas públicas para o idoso? Lucas, eu gostaria de, se você me permitir, completar um pouquinho. Quando você diz eu acho que é fundamental, não diga eu acho, diga eu acredito, porque realmente é fundamental. Quando a gente pensa em falar um pouquinho sobre política pública para a população idosa, é importante que a gente, embora nós aqui não tenhamos a capacidade de uma forma mais ampla de discutir desde o nível nacional, o nível estadual e nível municipal, mas é importante que a gente saiba que a forma como ela é pensada lá no governo federal e depois é aplicada no estado e no município, ela tem que verificar a realidade de cada região, Quando eu disse para você, não diga acha, acredite, porque você falou na família, Quando disse que é fundamental a convivência em família. E realmente é fundamental, porque todo bem-estar de qualquer ser humano, o princípio dele está na família, na convivência, nos amigos, tudo o que ele tem se refere à vida em conjunto. E quando a pessoa se sente pertencente a um grupo da sociedade, a um grupo familiar, ele começa a ter uma atitude de vida, e aí sim, mais saudável. Às vezes, quando a gente fala em saúde, logo nos vem à mente alguma doença. Saúde é o vigor, é a força num ser animado, num corpo vivo. Quando a gente fala em saúde, não devemos primeiramente pensar numa doença e tendo a saúde não como prevenção, e sim como curativa. Hoje em dia, você citou agora há pouco a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido no Estado, dentro da saúde, que está se discutindo. Você até tinha comentado a respeito da Câmara Técnica. No Estado de São Paulo, e não só no Estado, mas eu acredito que na Federação também, está se começando a pensar um trabalho preventivo em relação ao idoso. Isso é muito importante. Neste ponto, o nosso município, em Mauá, ele leva uma certa vantagem. Embora seja um município que tem ainda muitas dificuldades, porque ele se expandiu, o crescimento populacional foi muito grande num espaço curto de tempo. Mauá hoje tem aproximadamente 440 ou 460 mil habitantes.
Eu não tenho a confirmação porque, infelizmente, eu fui relapsa e não olhei o censo. Mas Mauá é um dos municípios que desde 1993 ele já vem desenvolvendo um trabalho, de 93 até 97, um trabalho informal com a população idosa. A partir de 97 se começou um trabalho mais sério, olhando para esse idoso com uma atenção maior. Em 1998 foi efetivamente constituído o Conselho Municipal do Idoso. A partir daí, o que se conquistou? O nosso idoso teve como conquista o quê? Na área do transporte, já desde o princípio da década de 90, o idoso mauaense tem essa sua carteirinha do ônibus municipal. Depois de 98, ele teve já assegurado pela lei municipal o direito a entrar num cinema, no teatro, pagando meia entrada. Dentro da área da saúde, no município de Mauá, desde 97, existe uma atenção especial. Mauá foi um dos primeiros municípios a ter o PSF, que já olhava a saúde da família de uma forma diferenciada, já reconhecia a necessidade do bem-estar do idoso dentro do convívio familiar. E tudo isso conta muito. Hoje pela manhã, eu estava conversando com um colega de trabalho e ele me falou uma coisa que é muito certa. De forma fundamental, a gente deve pensar primeiro na saúde e na educação. A habitação, como você disse agora há pouco, é uma necessidade sem sombra de dúvida, mas é secundária. É o reflexo de um bom trabalho na saúde e na educação, faz com que o cidadão saiba que ele pertence àquela história, aquilo tudo que está acontecendo ao redor, e ele começa a ser mais ativo e produtivo, mesmo depois dos 60 anos. Albertina, me responde uma coisa. Quando você fala em produtividade, nós tivemos agora recentemente, no começo do ano, as pesquisas, e também a mídia, né, ela divulgou com grande ênfase que as empresas, principalmente grandes empresas, elas começaram a olhar as pessoas com mais idade com outro olhar. Não só pela experiência que essa pessoa detém durante a vida toda, mas porque assim se percebeu que as pessoas, quando elas iam chegando mais próximos da terceira idade, elas começavam a se aperfeiçoar, elas não paravam de estudar. Pelo contrário, elas continuavam estudando e aprendendo uma pluralidade de ações que às vezes complementava a profissão que elas tinham. Você, enquanto presidente do conselho, vê isso de que forma? Olha, eu vejo isso de uma forma positiva, mas eu volto a relembrar quando eu citei agora há pouco, que quando a política é pensada lá no governo federal e ela vem para o estado e para o município para ser aplicada, nós temos uma realidade no nosso país. Eu participei de um fórum em Santo André, não lembro agora a data, onde a palestrante estava informando que 60% da população brasileira ela recebe aproximadamente 2 salários mínimos e o restante tem uma qualidade de vida economicamente melhor. Quando essas empresas fazem esses estudos, investem, reconhecem que o idoso, aquele idoso que teve já uma qualidade mínima na sua educação durante o decorrer da vida, depois dos 60 ou numa idade mais madura ele começa a se aprimorar, é correto. Só que nós não podemos esquecer que nós temos um grande número de idosos que infelizmente não tiveram tanto acesso à educação durante a sua juventude, pouco conseguiram se preparar para ser reinserido no mercado de trabalho, já numa fase produtiva, que dirá depois dos 60. Então, aí a gente já percebe que essa política pública pensada, ela tem que ter vários olhares para que a gente consiga fazer uma política pública séria e as indústrias, as empresas possam fazer um reaproveitamento
no mercado de trabalho desses idosos, dessas pessoas, nós precisamos ter o olhar social dessas situações, tá? Uma coisa que é muito importante. Não é uma realidade que vá se mudar num espaço curto de tempo. Mas é uma realidade que, bem pensada e bem trabalhada, ela vai trazer bons frutos para daqui a 20, 25 anos, quando em 2050, se não me falha a memória, é que existe o índice que a população idosa será em maior número no nosso país, né? Então, isso tudo sendo pensado de uma forma coerente, nós vamos conseguir ter esse trabalho feito pelas empresas que observam esses idosos, eles tendo a oportunidade de realmente ser reaproveitados. Isso é muito positivo. Você falou algo, Albertina, que me chamou a atenção. Quando a gente vai fazer um levantamento histórico, né, de um processo de construção, seja de direitos ou de deveres da população, nós temos uma coisa muito importante a pensar. Se nós retrocedermos no tempo há 60 anos atrás, nós estamos na década de 50. Né? Então o país tinha toda uma história política, toda uma história social diferente da história que nós temos pós-Constituição de 88, que além de garantir o direito, o acesso, né, que foi fundamental, a universalidade, a integralidade, né, nós temos todo um sistema que antes disso só permitia o acesso à saúde, por exemplo, de quem tinha carteira assinada. Né? Nossa, como era... É uma coisa assim que chama a atenção. Também temos um processo, e aí se a gente pegar dentro das nossas próprias famílias, é que as pessoas com mais idade, elas realmente, ou elas tiveram pouco acesso à educação, porque as escolas também eram em números bem menores, e elas logo cedo, as famílias, pegando a história do nosso país, que temos a imigração, em que as famílias vieram, foram para os interiores, colonizaram, construíram aí seus grandes sítios, né, na época do café. Nós temos um processo histórico dentro do país. Essas pessoas, elas dedicaram sua vida a construir o país que nós temos hoje. Exatamente. Porém, eu tenho visto, e aí nesse bate-papo informal, o que eu tenho visto? Eu tenho visto que hoje, anos depois, essas pessoas que se dedicaram sua vida toda, e aí conversando com as pessoas nos postos de saúde, conversando com as pessoas nos hospitais, que é onde a gente sempre mais atua, eu tenho visto que parece que a política, que as ações destinadas a essas pessoas que trabalharam tanto, doaram tanto da sua vida para construir os direitos, para construir tudo isso que nós temos hoje, parece que elas ainda não são tão eficientes e deixam essas pessoas, às vezes, desassistidas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, eu não tiro a sua razão nessa perspectiva que você está colocando. Mas aí nós temos um outro problema, que na minha opinião, na minha humilde opinião, deve ser muito bem visto, porque você chegou até a década de 50, quando a gente fala de 60 anos. Então vamos mais ou menos num ponto que nós sabemos que traz muita dificuldade. Hoje em dia nós vemos vários idosos que são abandonados pela família, abandonados não só porque são colocados em uma instituição. Muitas vezes são abandonados dentro da própria casa, porque deixam de conviver com a realidade do dia a dia. São colocados à parte, dentro da casa. Não participam mais das decisões e tudo mais. E aí, o que a gente percebe? Anos 70, anos 80, a maior parte desses filhos que hoje nós vemos que, por algum motivo, se afastaram dos pais, mesmo estando convivendo no mesmo espaço, são aqueles jovens que tiveram... estavam ali lutando para que se recuperasse a democracia no nosso país, também estavam entrando, final dos anos 70, início dos anos 80, num período onde o nosso país teve muitas greves por conta de várias situações, por conta de quebra de vários costumes que eram impostos à população, fosse ela trabalhadora da área metalúrgica ou de qualquer outra área, e
cresceu-se, esses jovens lutaram muito e com uma força grande para que se recuperasse a democracia. Recuperamos. Os nossos parlamentares, você vê como uma coisa vai puxando outra. Os nossos parlamentares, falecido Ulisses Guimarães e tantos outros que estiveram lá para fazer essa Constituição de 88, todos tinham muita vontade de que o Brasil recuperasse um tempo, ou conseguisse recuperar o tempo que ficou parado na história, o tempo que ficou preso durante a época da ditadura. E aí, quando a gente quer fazer alguma coisa muito boa, muito rápido, a gente acaba falhando em alguns pontos. Pensou-se sim numa Constituição forte que desse a cada cidadão brasileiro o direito de uma forma igual. Mas nós sabemos que a realidade que nós vemos no nosso país hoje não é 100% isso. Só que nós também sabemos e reconhecemos que uma Constituição como a nossa, ela é muito forte e muito positiva. Então, ao longo do tempo, é necessário, como já tem sido feito, alguns ajustes dentro das políticas públicas. Mas isso é uma coisa que a gente também não vai conseguir, num curto prazo, fazer um trabalho bem elaborado e que a população idosa ou não do nosso país olhe e diga: nossa, está perfeito, não tem falhas. Porque a gente sempre vai falhar em alguma coisa, mas nós vamos sempre tentar da melhor maneira fazer, ou pelo menos aprender sobre a política pública, de uma forma que a gente possa cobrar com coerência dos governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Mas para que isso aconteça de uma forma plena, o cidadão idoso, ele tem que saber que ele faz parte dessa história, que é um direito garantido para ele. Só que não é porque está garantido que ele deve se manter à parte de participar de grupos de bate-papo, conhecer um pouquinho melhor da política pública do município onde ele mora, ou do estado onde ele mora, ou mesmo do que acontece e é discutido lá, tanto no Congresso, na Câmara, no Senado. Você falou coisas interessantes, e aí você falando, eu tô, vamos dizer assim, eu tô retornando na história. É interessante como a gente pode perceber, e isso até para que a gente possa fazer uma reflexão conosco mesmo. Como nós lutamos por direito na década de 80, fizemos várias manifestações, e aí pegando essa juventude que hoje também já está faltando pouco para entrar na terceira idade, se você for analisar, mas são os filhos, em grande maioria, que abandonam seus pais, sejam institucionalizando ele em casas de abrigo, ou até mesmo, acho que o pior abandono é quando você abandona ele dentro da tua própria casa, deixando ele isolado ali, como se fosse mais um objeto, e não aquela pessoa que dedicou carinho, amor, atenção a vida toda, né, que te criou. E aí você percebe como a gente perpassa pela ética, pela moral, pelo costume, pelo caráter, que é a construção do caráter do ser humano. Exatamente. Eu lutei, eu fiz parte de um movimento que é reconhecido mundialmente, que tem toda uma história de luta por direitos para garantir que eu seja ouvido, para garantir que eu tenho o direito de me manifestar. E quando eu ganho esse direito, eu tiro daquele que eu deveria mais dar amor o direito de se manifestar e de participar. É complicado, é uma coisa complexa, mas existe, e a prova de que existe, são várias famílias que a gente vê aí, que mesmo com todas as dificuldades, todos os altos e baixos, sendo famílias que fizeram parte de histórias, como a que o Lucas está colocando, conseguiram manter o vínculo. Então, forma de se conservar isso existe. É que infelizmente, e aí pode ser uma forma, um pensamento fechado que eu tenho, mas eu volto na tecla do querer fazer tudo com muito carinho, com muita paixão. E a gente falha. E eu falo isso por experiência própria. Você não acha, Albertina,
que nós estamos passando por um processo social de perca dos valores familiares. E quando eu digo valores familiares, não vamos entender a família apenas como mamãe, papai e filhinho. Eu falo família no contexto do carinho, do amor, da atenção, do vínculo afetivo que une pessoas, né? E daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, que é a sexualidade da pessoa idosa, né, na nova geração, nos novos tempos, que tem sido debatido também devido aí à epidemia de AIDS e de hepatites, né, o advento do Viagra. Nós temos uma série de coisas que entram na sexualidade da pessoa idosa. Mas nós temos que pensar assim, o vínculo de família afetivo que eu tenho, que me permite esse elo, que vai criar todo esse sistema. Você acredita que esse vínculo, por algum motivo, ou por questões sociais, ou até ideológicas impostas, seja no dia a dia ou pela sociedade, tenha sido diminuído e tenha sofrido impactos significativos que tem causado hoje o que a gente tem visto? E me preocupa, por exemplo, quando a gente está assistindo uma reportagem de TV e a gente vê idosos sendo agredidos, a família quando você vem de uma agressão de fora é uma coisa, mas quando você tem a agressão dentro da própria família, daquelas pessoas que deveriam naquele momento te dar todo o carinho e atenção, porque é um momento em que quanto mais idade você tem, você vai se fragilizando, né? Porque o nosso organismo ele vai com o tempo se fragilizando, é o natural. Sim, e aí você tem todo um processo interno social que precisava ser estudado. Só para completar e para você já responder as duas. Você acha importante, a gente teve a oportunidade em São Bernardo, eu tive a oportunidade de conviver há algum tempo, até porque nós estávamos fazendo uma parceria para realizar uma conferência com o Centro de Referência do Idoso, e que tinha uma série de atividades dentro do Centro de Referência que faziam esses idosos se sentirem ativos. Né? Eu achava isso interessantíssimo, porque tinha lá senhores que tinham sido técnicos de informática, estavam recuperando computadores antigos para socializar nas escolas do município. Eles conseguiram criar atividades de recuperação, de reciclagem de materiais. Eles passavam o dia lá, eles tinham mesas de dama, tinham alimentação, tinham atividades físicas, né, culturais, e que isso dava a eles, vamos dizer assim, a possibilidade de inclusão, uma vez que, às vezes, nas suas famílias, eles estavam sendo exclusos, né, do convívio. Então, nessas duas perspectivas, eu queria que você comentasse a questão da família, do elo familiar, o que você acredita que esteja acontecendo para que a gente chegasse a esse patamar de cada dia mais esse número de pessoas estarem subjugando ou colocando, né, isolando o idoso dentro de seus próprios lares, que eu acho que é pior do que quando você institucionaliza, e o centro de referência como uma política, né? Esses dois comentários. Tá, vamos lá. Eu vou tentar não esquecer um e outro. Nenhuma das partes, mas voltando na sua primeira fala, lá no início, que hábitos sociais, o convívio social, ou a realidade social que a gente vive no nosso país, da década de 80, da década de 90 para cá, ela pode ter interferido de uma forma mínima na convivência familiar, na perda de valores, como você citou? Pode. Só que tem uma coisa. Eu aprendi, e isso eu aprendi com os meus pais, que quando você quer alguma coisa, você procura prestar atenção para que a sua atitude, para que a sua ação não cause prejuízo aos outros. E aí a gente vai na fala simplista de não ser Maria vai com as outras. A sociedade impõe muitos costumes? Impõe. Só que nós assimilamos se for bom para nós. Se nós percebemos que vai nos trazer prejuízo, então se nós assimilarmos determinados hábitos ou costume, o erro vai ser nosso, de consciência própria. Só que, como todo bom ser humano, a maioria de nós dificilmente assume a culpa que tem. Então nós preferimos dizer que é culpa
da sociedade, ou é culpa exclusivamente de uma política pública falha. E prestem atenção, eu disse culpa exclusiva. Então, existem falhas nas políticas públicas? Sim, existem falhas do cidadão, porque ele não toma pertencimento daquilo e de onde ele está. Isso é fundamental. Mas eu volto a repetir. Isso, dentro dessas transformações familiares, tem como se recuperar. Não é tão rápido, porque feridas familiares, feridas emocionais, elas são mais difíceis de cicatrizar. Mas agora há pouco, quando eu estava dizendo para você que eu falhei por amar demais e por proteger demais, meus pais tiveram problemas de saúde. A minha mãe eu nunca encarei como uma pessoa doente, embora ela fosse paraplégica desde que eu tinha 4 anos. Mas no final, próximo ao ano que ela faleceu, ela começou a ter uma problemática, um problema cardíaco, e eu fui cerceando. Mãezinha, não faz isso, a senhora vai se cansar. Mãezinha, não faz aquilo. Só que aquela minha atitude para tentar protegê-la do que eu achava que era um trabalho em excesso, contribuiu para que ela piorasse e para que ela provavelmente falecesse mais rápido. E eu errei por amor, por acreditar que estava fazendo melhor. Então, mas a primeira parte é essa. Não podemos exclusivamente dizer que todo o problema, toda essa desestruturação familiar dos anos 70, 80, 90 para cá, seja exclusivamente uma culpa dos costumes sociais ou do que a sociedade impõe. Tá? Indo para os centros de convivência. Lembra quando eu falei do idoso ativo e produtivo? Não é produtivo só nesta parte de ser reinserido, onde ele possa fazer a profissão, trabalhar naquilo que ele sempre fez. Porque tem muitas coisas que muitos idosos não tiveram tempo de fazer ao longo da vida, porque estavam lutando para trazer os benefícios para a família. Mas quantos idosos nós conhecemos que gostariam de formar uma roda de bate-papo, trazendo história de quem conta a história, trazendo uma árvore genealógica num grupo de amigos de uma forma mais tranquila, ou trazendo para as crianças um estudo de genoma. O seu bisavô, o seu avô, qual era a profissão dele, o que era a profissão dele lá atrás. Então, é nesse sentido também, esses trabalhos desenvolvidos dentro de grupos de convivência. Antes de chegar lá em São Bernardo, que você usou como exemplo, eu vou voltar para o município de Mauá, que é uma realidade que eu conheço, bem mais próxima do dia a dia. Em 2009, nós assumimos um trabalho que desenvolvia trabalhos para os idosos, né, lá na Secretaria de Assistência Social. Sempre tivemos um apoio por parte da secretária Selma Dias para que nós pudéssemos fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Naquele ano era uma coisa complicada, toda a transição de governo acaba tendo complicações, então nós não tínhamos muita perna. E o que nós pensamos? Vamos envolver os grupos de idosos que já existem no município, e alguns existem há 15, 16 anos. Vamos envolver num trabalho direto aonde eles pensem o que eles querem fazer. Então nós organizamos um mês de exposição durante o mês de setembro. Dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso. E nós organizamos durante todo o mês de setembro de 2009 várias exposições do que eles faziam nas oficinas de artesanato e outras coisas mais. E fechamos esse mês com um espetáculo no Teatro Municipal de Mauá. Cada grupo se organizou com uma atividade que gostaria de apresentar. Alguns grupos dançaram, outros declamaram poesia, outros fizeram um teatro.
Foi uma coisa dinâmica, foi uma coisa muito engraçada, onde todo mundo participou. E estiveram presentes lá 548 pessoas, dentro do Teatro Municipal de Mauá. Então foi uma coisa especial. E o que nós tínhamos lá, perguntaram qual é o nome do espetáculo. É Idoso, Ativo e Produtivo. Ali foi maravilhoso, porque tinham netos na plateia, assobiando para as avós, gostosa! E isso deu uma alegria muito grande para a gente, né? A gente percebe que toda e qualquer ação que seja feita com carinho, ela tem um resultado eminente. Isso é fato. Né? Nós vamos fazer uma rodada, chegou várias perguntas, senão a gente deixa os internautas curiosos. Pois não. Né? Eles têm um monte de perguntas para você. Eu espero corresponder à expectativa deles. A Janaína, de São Carlos, ela pergunta, primeiro, boa noite, Janaína, obrigado pela participação. Eu quero agradecer Janaína, Regina, Lucimara, Luciana Kobayashi, Guilhermina Guzmão, a Clara, que mandaram algumas das pessoas que mandaram aqui as postagens. Continuem mandando, nós vamos tentar responder todas, prometo. As que a gente não conseguir responder, peço a gentileza que vocês, na própria mensagem, coloquem o seu e-mail. Nós vamos encaminhar para a nossa convidada, pedir para ela fazer a resposta, e aí nós postamos para vocês com o maior prazer do mundo. Tá? Esse é um compromisso que a Espaço Saúde sempre assume nos seus programas. A Janaína, ela faz uma pergunta. Boa noite, tenho uma avó com 72 anos e ela não tem vontade de nada. Como posso estimulá-la para ela sair, realizar atividades com os grupos, né, da idade dela? Bom, Janaína, boa noite. O que já é um presente maravilhoso você poder conviver com a sua avó. Não dá para bater de frente com as pessoas mais maduras, porque elas têm todo um pensamento próprio, um comportamento próprio. Mas, Janaína, você pode observar, mesmo que a sua avó não queira sair do espaço dela para participar em grupos de convivência, porque muitas vezes eles ficam receosos de como serão recebidos, de como os demais integrantes do grupo vão estar participando ou fazendo um bate-papo. Mas se você prestar atenção, você vai encontrar algum ponto no dia a dia da sua avó que você perceba que ela gosta de fazer. Vamos supor, ela é uma vozinha que gosta de ler, ou gosta de contar piada. Use a sua psicologia. Lembre de quantas vezes a sua avó usou a psicologia dela com você, durante a sua infância, para fazer com que você perdesse algum medo, tivesse alguma conquista. Agora, Janaína, é a sua hora de usar essa estratégia. Perceba o que ela mais gosta de fazer. Não insista para que ela vá a um grupo de convivência. Comece de uma forma mínima a incentivá-la, indo. Vá você com ela para que ela conheça mais ou menos como funcionam esses grupos de convivência. E a partir daí, quando ela se sentir tocada, é que ela vai gostar de frequentar. Não adianta a gente imaginar que vai ter uma varinha de condão, que a gente vai pegar e bater lá e fazer pirlim-pim-pim, que tudo vai dar certo de uma hora para outra. É paciência e insistência. E muito carinho. E parece que tudo isso você já tem. Isso é bom. Bom, uma pessoa não se identificou, mandou só a pergunta. Quais os maiores problemas que você acredita que o idoso sofre no Brasil? Bom, não dá pra gente colocar como maior. Que eu não acredito que exista algum que seja o top de linha, né? Mas o idoso, como qualquer outro cidadão brasileiro, porque se a gente pegar... E eu juro que eu vou responder, tá? Mas se nós pegarmos a população que tem uma opção sexual diferente, que tem uma deficiência, que tem uma cor de pele, que tem uma religião diferente da maioria que a gente está habituado a ver, todos esses sofrem preconceitos. O idoso, ele sofre preconceito. O maior deles, eu acredito que é ele passar por
invisível. A maior parte da população brasileira, ela não dá atenção merecida ao idoso. Então, na minha opinião, a maior prova de preconceito é esse idoso ficar à margem da sociedade. Muitas vezes, quando o idoso ele vai tentar se fazer ouvir, quando é uma opinião muito diferente daquilo que está acontecendo ao redor, o que as pessoas dizem, na maioria das vezes? Ah, tá caduco. Ah, não sabe mais o que fala. Isso é uma forma de preconceito. Muitas vezes a gente pensa no preconceito só como um distrato de forma oral. E não é. O desprezo é uma forma de preconceito. Eu acho que é pior, né? Olha, eu vou retirar. Eu disse que não tinha um top de linha, mas o desprezo está quase lá. Porque eu acho que pensando como um ser humano que nós somos, Exato. você se sentir desprezado, eu acho que não existe dor maior no mundo para ninguém do que você se sentir o desprezo na própria pele. Uma pergunta interessante para você, Beth, Pois não. é onde acontecem as reuniões do Conselho do Idoso? Ah, que E maravilha. como faço para participar das reuniões Aham. e se elas são abertas ao público? Quem está perguntando é a Guilhermina Guzmão e ela é de Mauá. Que maravilha, Guilhermina. Olha, por incrível que pareça, nós sempre nos esforçamos em levar essa informação para a população. Mas parece que a população ela não é tão atenta às informações que deveria se atentar bastante, mas infelizmente não acontece. Eu disse no início, Mauá tem o conselho formado e garantido por lei desde 1998. As reuniões acontecem às segundas, quartas-feiras do mês. Tá? Então, na próxima quarta, não amanhã, na próxima, vai ter a reunião, é às 9 da manhã, na Secretaria de Assistência Social, que fica na Avenida Dom José Gaspar, número 215. Todo cidadão pode ir, todo cidadão e cidadã pode ir, pode participar. Terá direito à voz, não poderá interferir em nenhuma votação, né? Que isso cabe ao Conselho, que é formado de forma paritária por 6 membros da sociedade civil e 6 membros indicados do poder público. Tá? E você, Guilhermina, tendo oportunidade, pode estar com a gente lá na próxima quarta-feira. Será muito bem recebida. E vocês, nossos ouvintes que estão nos assistindo pela UPTV, procurem nos seus municípios a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura. Pergunte se tem o Conselho do Idoso, quando se reúne e aonde são as reuniões. Todo o Conselho ele é aberto ao público, nós podemos participar e podemos dar as nossas opiniões. E aí conhecer as pessoas que estão nos representando nesses espaços, até para poder conversar com elas as nossas ideias, trocar as informações. Isso é fundamental. A construção, Exatamente. Construção da cidadania. Olha, nós temos aqui parabéns, então está chegando. A Luciana Kobayashi está agradecendo, está parabenizando, disse que o programa está ótimo. Muito ela obrigada. está gostando, porque um dia ela vai envelhecer, né? Então, a Clara está assistindo, Clara do Rio de Janeiro, um beijo, está assistindo com a avó dela e está adorando o programa. Isso é bom. A Patrícia, ela está fazendo um desabafo. E a gente vai fazer o desabafo da Patrícia, porque eu acho importante esse programa. A gente sempre fala, tanto eu quanto o Nadir, né, a equipe da Espaço Saúde. E, de novo, eu agradeço a equipe da Espaço Saúde. A gente só consegue fazer tudo que a gente faz graças à equipe de trabalho, os colaboradores que nós temos. Que eles não só são colaboradores, mas eles vestem a camisa da instituição, né? Nós temos aí uma série de atividades. Nós temos aqui um desabafo da Patrícia dizendo o seguinte: a realidade no Brasil na terceira idade é horrível. A pessoa, às vezes, tem que se humilhar ainda em filas, por exemplo, no INSS,
para conseguir uma aposentadoria, eu vou ler as palavras que ela está escrevendo, medíocre, né? Um abraço, parabéns pelo programa, e eu estou desabafando. Acho que, Patrícia, a gente entende, né? Ela é de Juqueí, né? A gente entende o seu desabafo. Em grande parte a gente apoia. Realmente existem coisas ainda no nosso país que, como disse a Beth, precisam ir melhorando com o tempo. Acho que precisamos de um esforço do cidadão para que isso melhore. Não dá para que a gente também jogue tudo nas costas do poder público, só ele é o culpado. Nós temos a grande responsabilidade da participação. Hoje de manhã nós estávamos numa reunião das patologias, discutindo as propostas comuns, né, que agora a conferência, é importante essa informação, a Conferência Nacional de Saúde, ela vai permitir até 7 diretrizes. E cada diretriz vai poder ter só 5 propostas. Então, diferente das conferências anteriores, que nós trabalhávamos na saúde com 200, 300, 500 propostas, a Conferência Nacional de Saúde não. Esse ano, que vai ser realizado em dezembro, ela permite até no máximo 7 diretrizes, e cada diretriz pode ter até 5 propostas. E aí nós estávamos discutindo exatamente a responsabilidade da participação cidadã e do controle social nas ações e na construção das políticas públicas. Enquanto nós, cidadãos, acharmos que não somos seres políticos, e quando eu falo políticos, eu não falo em político partidário, eu falo em político de participar da construção da saúde, da educação, né, de ver se no seu município as ações que estão sendo desenvolvidas para a população, elas estão contemplando a necessidade que essa população tem. Então é uma série de coisas que nós precisamos pensar. Nós temos também... Se você permitir, por favor. Gostaria até de... Patrícia, a colocação do Lucas, em concordância com o seu desabafo, eu também me coloco na mesma posição, mas, e reforçando o que ele disse, o dia que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós cobrarmos com uma seriedade, eu sempre costumo dizer que para que a gente vá para uma briga, uma cobrança, nós precisamos estar fundamentados. Quer dizer, buscar aonde está a nossa razão, que é para quando nós batermos, a gente vai bater e acertar. E a partir do momento que você chega conhecendo aquilo que é direito seu, você se impõe por respeito, tá? E não por favorecimento. Tem um outro ditado antigo, não lembro bem, mas acho que tem alguma coisa a ver com a Bíblia, que quanto mais a gente aprende, mais a gente sofre. Isso é fato, isso é verdadeiro, mas vale a pena, porque a gente só progride quando a gente vai aprendendo aquilo que acontece ao nosso redor, tá? Fica aqui também o nosso abraço para você e curta muito a sua vozinha, tá? Falando em desabafo, gostaria de aproveitar a oportunidade. Essa semana, nós da Espaço Saúde nos deparamos, né? Nós dentro da Espaço Saúde nós temos várias instituições, lúpus, anemia falciforme, câncer, HIV, AIDS, hepatites, né? E nós nos deparamos com todo um processo, né, de... Só um minuto, estamos com problemas técnicos, já resolvemos. É só pegar aqui. Pronto? Melhorou? Problemas técnicos sanados, todo programa ao vivo tem esses problemas, viu, gente? O Luke não quis aparecer, mas Luke, obrigado pelo microfone. A gente tem, então, nós nos deparamos com notícias que foi repercutida na mídia. Uma das ONGs que fazem parte do nosso coletivo é uma ONG que combate a homofobia. E nós nos deparamos com o veto da presidente à cartilha, né, que trabalha a homofobia nas escolas, né, o preconceito. Eu queria externar aqui que, enquanto um dos diretores da Espaço Saúde, isso nos deixou muito preocupado. Nós acreditamos num Estado laico, em que as religiões não podem e não devem interferir
por opiniões limitadas, e que, principalmente, nós temos que pensar que quanto mais nós dificultamos a informação a qualquer tipo de preconceito, seja contra a homofobia, racial, contra o idoso, nós estamos dificultando o avanço das políticas públicas. Eu gostaria que o governo não se atesse a conchavos políticos para se ater a interesses escusos e individuais e que deixassem de fora o interesse da população em sua grande maioria. Para nós, como diria Boris Casoy, senhora presidente, com toda a admiração que nós temos pela senhora, mas o seu ato é uma vergonha. O Edivaldo parabeniza pelo programa, né? Muito obrigada. E está adorando. Eu gostaria que você falasse agora, Beth, sobre uma questão polêmica. Vamos polemizar esse programa. Vamos lá. Nós temos hoje a sexualidade da pessoa idosa. Nós tivemos aí o advento do Viagra, nós tivemos, principalmente nas políticas de DST/AIDS, um avanço da população idosa em relação às doenças sexualmente transmissíveis. E eu gostaria que você tecesse seus comentários sobre a sexualidade da pessoa idosa, perpassando também sobre políticas públicas para os homens que fazem sexo com homens, mulheres que fazem sexo com mulheres e que hoje estão na terceira idade e que às vezes a gente sente uma grande falta dessas políticas também. Então a gente está polemizando agora para dar um chacoalhão no programa. Mas até não vai polemizar tanto. Infelizmente, como tudo na vida, né? Tudo que é novo é muito bom. Então, não lembro quem foi que comentou comigo outro dia, que depois que surgiu o azulzinho, então, isso contribuiu muito, infelizmente, para um grande número de mulheres maiores de 60 anos infectadas pelo vírus HIV e tendo também outros problemas com outras doenças sexualmente transmissíveis. Em relação à política pública que seja voltada para esse idoso, essa colocação que você fez no final, são idosos que também têm uma vida sexual de uma forma diferenciada, têm uma opção sexual diferente do que a maioria das pessoas tem. Até onde eu sei, e dentro da área da saúde, ficando claro, não é a minha área específica, mas até onde eu sei, eu acredito que agora é que está se começando a se pensar um trabalho de prevenção, um trabalho de cuidados para esse idoso ou para essa idosa que infelizmente já ultrapassou seus limites e acabou se infectando de uma forma ou de outra. Acredito que vai ser uma política positiva, tanto a curativa como a de prevenção. Sei que a gente precisa pensar na abordagem da sexualidade na terceira idade de uma forma mais consciente e mais ampla, porque é um assunto que dentro de uma faixa etária menor já é meio tabu. Na faixa etária dos 60 anos também continua sendo tabu, principalmente quando a gente pensa naquela população idosa que vive mais à margem da sociedade, que não é economicamente autônoma, que socialmente também não que socialmente é autônoma, vive uma realidade diferente. Então, mesmo sob essa perspectiva de uma qualidade econômica de vida melhor, também não se discute tão abertamente a vida sexual depois dos 60 anos. Interessante. Eu falei agora há pouco a respeito do trabalho desenvolvido pelos grupos de idosos em 2009. Em 2010, nós também fizemos a mesma atividade durante o mês de setembro, mas de uma forma diferenciada, de uma forma diferenciada, e encerramos também com algumas apresentações. E a parte interessante é que uma das apresentações foi feita pelo grupo Amizade, que é um dos grupos de convivência que tem no município de Mauá. A líder do grupo é a Ana Maria,
uma pessoa muito centrada, que está sempre pensando além do tempo dela, né? E a apresentação que eles fizeram foi a respeito do uso da camisinha. E eles fizeram toda uma encenação, uma apresentação, distribuíram camisinhas para quem estava presente no teatro. Foi uma coisa muito boa e muito especial. Acho que você nem causou tanta polêmica, porque, embora seja um assunto mais delicado, ou nem tão delicado, mas aos olhos de muito acaba sendo, não adianta a gente querer perder os cabelos, porque o fato existe, e ele tem que ser discutido de uma forma coerente. Depois não esquece da gente voltar na área de cultura, esporte e lazer. Verdade. Nós estamos com... Eu vou pedir então que na área de cultura, esporte e lazer você faça as suas considerações finais, mas antes disso eu gostaria que fosse soltado um vídeo, aí a gente volta depois do vídeo. Você que está nos ouvindo, preste atenção nesse vídeo, ele é animador. A gente viu num treinamento que nós estivemos dos programas aqui do ABC e trouxemos para dividir com vocês um vídeo interessante. Fiquem com o vídeo. Já voltamos. Os estágios é muito bonito, mas depois ninguém nos dá trabalho. Tanta gente a concorrer que nunca é colocada. Eu nunca fui colocado. Como é que é possível? Fugiram com as máquinas, deixaram-nos aqui nesta situação de desemprego. Agora quer ver como é que a gente vai sobreviver, homem? É uma propaganda do Ministério da Saúde de Portugal, né? Muito criativa, que pede para... Os preservativos estão em greve, eles querem trabalhar, estão fazendo uma manifestação. Então vamos pensar em dar trabalho aos preservativos, tá bom? Ô Beti, nosso tempo está se esgotando. Antes de eu fazer as considerações finais do programa, eu gostaria que em 3 minutinhos você fizesse as suas considerações finais, já falando um pouco do esporte, cultura e lazer. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, pelo convite. Espero, de uma forma mínima, ter contribuído de alguma maneira, tá? E não sei quando, mas quem sabe um outro dia, numa outra oportunidade, a gente possa ter mais tempo para conversar. E tem muita coisa que o nosso idoso, ele precisa prestar mais atenção e não ficar sempre na retaguarda, tá? Porque ele construiu, como disse o Lucas, da década de 50 para cá, foi esse idoso que fez com que esse país progredisse tanto e lutou tanto por tanta coisa. Então, reassuma uma parte desse caminho, uma parte dessa trajetória e continue tendo ânimo e sendo um cidadão, uma cidadã que saiba cobrar de uma forma coerente para a melhoria da política pública dentro do nosso país, tá? E na área de cultura, esporte e lazer no município de Mauá, o esporte tem lá seus espaços, onde o idoso pode praticar a atividade. A Secretaria de Assistência Social tem os seus espaços, que são os CRAS e os CASES, onde também são desenvolvido o trabalho para os idosos. E na área da educação tem o EJA, que o idoso também pode ir lá se matricular e retomar seus estudos. E provavelmente Mauá também tem uma universidade para terceira idade daqui provavelmente uns 2 anos, alguma coisa nessa linha. Nossa, que notícia boa. Bom, Albertina, quero te agradecer pela participação. O papo foi assim esclarecedor, né? Deu pra gente ter uma perspectiva, acho que de visão da população idosa, das políticas públicas para a pessoa idosa, que muitas vezes a gente não consegue ter apenas em pequenos enfoques que a gente vê aqui ou ali, né? Às vezes falta informação por parte da política pública também, de demonstrar tudo isso que você demonstrou, tudo isso que você explicou, né? Eu acho que esse é o objetivo desse programa, é trazer para você que está aí e também para nós, né? Eu também saí daqui com um monte de novidades. E uma coisa que eu acabei de lembrar é importante. No mês de novembro acontece a Conferência Nacional do Idoso. E o que vai estar sendo discutido dentro dos municípios e no estado e lá na nacional é o envelhecimento com qualidade e dignidade de uma forma ampla. Qualidade e bem-estar. A gente não pode esquecer, qualidade e bem-estar tem que ter a dignidade ali inserida, porque senão o resto não tem como acontecer. Você
está no seu município, participe. A Espaço Saúde, ela quer deixar um agradecimento especial. Nós tivemos esse final de semana participando de um congresso, de um treinamento com os coordenadores de DST-AIDS aqui da região do ABC. Um abraço para as nossas coordenadoras, para a Elisa, para a Nancy, para a Guará, para todos os coordenadores, para que a gente agradece a oportunidade de podermos juntos, não só conversarmos, mas construirmos a política pública. Eu acho que é fundamental termos em mente que a sociedade civil, ela não é adversária do gestor, pelo contrário, ela é parceira. A gente está aqui para poder dividir com vocês as ideias, também ajudar a construir, pegar o tijolo e sair ali com a massa na mão, porque a política pública, ela beneficia a comunidade. E quando beneficia a comunidade, cumpre a missão das instituições, principalmente das instituições a quais a gente pertence. Eu quero deixar um grande beijo para todos. Na próxima terça-feira, nós teremos aqui o pessoal do Moacir, e tem uma outra pessoa que eu não vou me lembrar, peço desculpas, a minha memória hoje não está boa, mas a gente vai falar de saúde mental. Ajudem a divulgar, passem para os seus amigos. Vou deixar um grande beijo e até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Uma boa noite.